Paulo César que a presença aqui estava bem concorrida. Quero dizer que até minha tia, que tem um processo de revisão da vida toda, quando viu no meu Instagram lá, falou, será que eu poderia ir? Aí eu falei assim, tia, preferencialmente para os advogados, mas eu vou prestar atenção em tudo e vou passar para você. Então, gente, eu queria agradecer imensamente ao Dr. Paulo César por mais uma vez aceitar o convite para estar aqui com a gente e especialmente para falar nesse tema, né, que a gente até pensou em fazer um curso, mas eu acho que primeiramente é válido, né, a gente ouvir do próprio juiz, né, a opinião, o que é o julgamento, como que a gente deve, se a gente deve ter esperança, porque eu tenho até a dizer que nós advogados e os aposentados, a gente vem sofrendo com o acompanhamento do julgamento da revisão da vida toda, né? Porque primeiro tirava de pauta, botava em pauta, aí depois cancelava o julgamento, aí depois quando a gente ganhou de 6 a 5, todo mundo, os nossos escritórios ficaram cheios, né? De pessoas querendo dar entrada, aí a gente estava esperando o trânsito de julgado, aí agora, né? O INSS entrou com embargos, e aí a gente fica naquela, e aí a gente prossegue, continua dando entrada, a gente espera, o que a gente deve fazer. Então, eu passo a palavra para o Dr. Paulo César e queria agradecer, né, e registrar a presença do diretor de secretaria da 4ª Vara, o Wesley e Luciano, que estão aqui presentes. E também da 3ª Vara, que é a Mirella, que também eu vi, e a Alicia, que também estão presentes aqui. Obrigada a presença de todos e passo a palavra para o Dr. Paulo César. Então, obrigado, muito boa noite. Um prazer enorme aqui novamente. Sempre desejo encontrá-los todos. Estão me ouvindo bem? Não, está baixo. Está dando para ouvir? Aí, vai esperar. Muito boa noite, é sempre um prazer enorme estar aqui, falar, encontrá-los todos e compartilhar algumas ideias sobre o tema que é o curso, que eu sempre me animo enquanto pessoas que no passado remoto, mas ainda nessa vez foram meus alunos aqui na Faculdade de Direito de Campos, e acho sempre uma alegria ter aqui a doutora balançando a cabeça, eu acho sempre uma alegria encontrá-los já numa outra situação. Já como profissionais de direito ambos e acho sempre bem? Acho que está indo bem. Se o microfone melhorar, eu canto uma música. E vou agradecer a todos nominalmente, que é um prazer enorme. Felipe Stefano, presidente da OAB Campos, Dr. Gleison Santos, presidente da OAB Deve, está um prazer de compartilhar a mesa com todos. Dr. Eduardo, Dr. Daniele, que em nome da comissão formaliza o convite para que a gente possa discutir essas questões e compartilhar essas ideias. E eu já antecipo a doutora Daniele que eu não vou responder se os advogados devem ou não entrar com as ações, porque isso é uma decisão que compete só aos advogados. Até todos, quase todos que não entrem. Não vou desincentivar-los a fazer se acharem que é o melhor para os seus
nós conversávamos sobre essa interrupção entre advogados e juízo, em relação a como é a percepção do advogado em relação ao funcionamento da vara, do juízo em geral, qualquer que seja a competência. O que nós temos, quando temos processos como advogados tramitando em juízo, a gente tem a impressão de que o nosso processo é quase o único que está ali e que o juiz está um pouco preguiçoso, porque ainda não disse nada no nosso processo. Então, o Felipe sugeriu que eu dissesse alguns números da vara para que as pessoas tivessem um pouco essa percepção de que todo o processo é importante, mas no volume total desse processamento não há humanamente impossível que todos tenham esse tratamento artesanal. E aí eu tenho números específicos de todos assim, na tabela, só me lembrei disso agora, mas posso dar números aproximados, isso traz uma certa ideia. Por mês, proferidas 300 sentenças. 300 sentenças encerrando o processo. Por mês são proferidas 700 decisões interlocutórias em processo. Se nós computarmos sentenças com decisões interlocutórias, são 1.000 por mês. Não é evidentemente uma desculpa, olha, tem trabalho, fiquem lá nos questionando o que a gente tem mais a fazer, porque o que a gente tem mais a fazer é atender as demandas dos advogados. Essa é a nossa função, ganhamos para isso, ganhamos estrutura para isso, não estamos reclamando disso. Mas isso talvez disfarce um pouco a angústia que a gente tem quando acha que as coisas não vão para frente só porque alguém anda goleando, digamos assim. Eu lembro quando eu ingressei na magistratura, que eu era muito, como a própria que tem cara de ingressar na magistratura, assim, muito rigoroso, e eu lembro que eu dava prazos para o INSS, assim, de um dia, 2 dias, e uma colega que ingressou comigo no mesmo concurso, um colega de concurso que tinha sido procurador do INSS, ela disse assim, olha, calma, em 2 dias o processo não chega nem na mesa de quem tem efetivado a decisão. Então esse seu prazo é uma pizza. Aí você pode são quantos dias? Um mês. E depois de um tempo a gente começou a fazer sentido que um mês, claro, hoje em dia é tudo eletrônico, a vida mudou muito. Hoje eu até estava comentando um pouquinho mais cedo, fiz uma audiência híbrida, só o juiz e o secretário da audiência estavam presentes e todas as partes dos advogados estavam todos online. Muito novo, com o qual a gente tem que se acostumar. Naquela época o processo era tudo físico, hoje ele é tudo eletrônico, portanto os prazos são outros, até hoje. Mas de 2 dias para um mês é muita coisa. É muita coisa. E quando eu comecei a pensar prazos de um mês, eu vinha cumprido, direitinho. Então, e veja bem, isso não é uma ideia minha, não, de trazer esses números, não. É uma ideia do Felipe. Eu achei uma boa ideia, mas não foi uma ideia que eu tive sozinho para dizer que as coisas funcionam ou não funcionam. Vamos lá, então, começar a trabalhar em relação ao ponto objeto da nossa reflexão de hoje. Revisão da vida. O que cuida a matéria objeto desse recurso ordinário? Milhão 1976, 1977 do Distrito Federal, relator Luiz Marco Aurélio, redator da Copa, Alexandre de Moraes. Esse recurso cuida da possibilidade de opção para determinados segurados entre escolher a regra definitiva e manter-se na regra de transição. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala em regra definitiva e regra de transição, a gente já sabe que não alcança todo mundo. Esse é o ponto importante dos advogados. Não adianta incentivar um cliente que de cara não tem direito a tentar alguma coisa que nós já sabemos que não tem direito. O Supremo fixou na sua tese quem tem direito, quem implementou as condições entre a lei 9.255 de 99 e a emenda constitucional 103 de 2019. Quem está fora disso, nem com reza forte, nem com muita ginástica argumentativa do juiz vai ter a possibilidade de rever a sua renda mensal inicial. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer uma digressão muito rápida
chamado postulado da intangibilidade. O postulado da intangibilidade é essa garantia que as pessoas têm e que é uma garantia fornecida pelo direito. O direito, como ferramentas, como sistema de controle social, ele se vale de múltiplas ferramentas. Normas, princípios e regras, conceitos, instituições, institutos, mas se vale também de valores, que são basicamente dois valores: justiça e segurança. O que eu quero dizer com isso? Segurança também é um valor do direito. Segurança é tão importante quanto justiça. Para que a gente se preserve alguma segurança, a gente estabelece, cristalizando mesmo no direito, algumas situações que não podem ser tocadas. Daí, porque o 36 do artigo 5º é o princípio da intangibilidade. Não se toca nisso. Não se toca nisso. Entre o que é enunciado ali no inciso 36 do artigo 5º está o direito adquirido, a coisa julgada, do ato jurídico perfeito. Vamos ficar só no direito adquirido. O que é o direito adquirido? O direito, como construção, ele tem geralmente uma proposição genérica abstrata, isso é a lei, isso se chama de direito objetivo, eu aprendi isso na faculdade. Quando a minha situação pessoal se subsumir aquilo que a lei abstratamente diz que é meu direito, nasce para mim o meu direito. Às vezes, eu estou quase lá, mas não vou lá. Então, a lei diz que quando você tiver com a camisa limpa e a caneta na mão, você tem direito àquilo. Eu estou com a camisa limpa, a caneta está na mesa. Você tem direito? Não. Mudou a lei. Agora fala em duas canetas. E eu não tenho direito a nada. Não tenho direito a nada. E o que eu tenho aqui, quando eu não tenho direito a nada e quero, você gosta de direito? Eu tenho uma mera expectativa de direito. O que ele faz, o legislador? E ele faz, geralmente faz. Ele faz uma regra de transição. Ele diz assim: olha, você já estava com a camisa limpa, só faltava a caneta na mão. Não é justo que você fique na mesma situação de quem estava limpa, com a caneta na mão. Então eu vou dizer que se você tiver com a camisa limpa, se ela for branca, você tem direito a um pouquinho. Não. Fez sentido? Isso é a regra de transição. O que foi decidido no recurso ordinário de 127.977 do Distrito Federal? Foi decidido que quem já havia implementado as condições para se aposentar em 1999, ano da lei que criou essa regra, que é definitiva, por isso que a emenda fala em regra definitiva, para 29 2002, a pessoa já tinha implementado, essa pessoa tem direito a rever os seus 80% se tinha contribuições antes de 94. Vamos entender isso. Com calma. O artigo 29 da Lei 8.813 de 91 estabeleceu que o salário de contribuição, ou a medida, o quantitativo para saber quanto você tem direito quando se aposenta, é uma média dos seus salários de contribuição, construída pela Previdência Social, uma média dos últimos 36 meses, esses 36 meses apurados em prazo máximo de 48 meses. Isso é uma regra lá de 91. Então você vê imediatamente para trás, quando ia se aposentar, qual foram os seus salários de contribuição, a medida que você contribui, nos últimos 36 meses. Faz uma média, esses 36 meses têm que ser contados dentro de 48, então 36 meses dentro dos 48, faz uma média, e isso é o que você tem o direito de receber. A regra da lei 9.856, isso? 9.856 de 99, foi uma regra favorável ao segurado. Ela expandiu isso para 80% de todo o seu período produtivo. Não são mais 36 meses. É como se o legislador dissesse: olha como eu estou sendo bacana com você. Não é mais só esses 36 meses, não. É tudo que você contribuiu agora, a gente vai ver 80% do seu melhor. E aí, inciso 1, fator previdenciário, inciso 2, sim, fator previdenciário, conforme seja a aposentadoria ou os outros benefícios. E isso, em tese, vai ser melhor. Já para ser melhor. Isso ele criou para ser a regra definitiva. Mas fez uma regra de transição que ele achou protetiva, que nós acabamos de ver que a regra de transição só existe para ser protetiva. Ela não existe para te prejudicar, existe para ser legal. Você estava quase lá. Então eu quero que você tenha uma situação que não é igual a de quem não estava quase lá. Mas também ele tem que considerar igual a de quem implementou as soluções. E
melhor posição. Por isso que ele estava fazendo com você. Claro que ia dar menos trabalho para o INSS também, mas todo mundo não era essa, mas você protegido. Mas o que acontecia? Isso foi uma percepção genérica de que a maioria das pessoas não tinha oscilação de rendimentos, ou até sociologicamente a percepção de que um tipo de pessoa que se aposentava pelo regime geral geralmente mantinha uma média de rendimentos durante a vida. Então, limitar isso a julho de 94 não é uma coisa ruim, porque vou limitar ao ponto em que a inflação não engole nada do que você ganha. Então, no fundo, eu estou te protegendo. Qual foi a nossa surpresa? O direito, às vezes, nos engana, o direito regula para trás, regula para frente. É muito raro o direito regular para frente. Quando o direito regula para frente, a gente faz uma experiência, a gente não sabe se vai dar certo. Eu dou 2 exemplos, 3 ou mais, e aqui eu estou abrindo parênteses, mas eu vou colocar no meu. Quando nós criamos lá em 2002 o contrato com pessoa declarar, a gente imaginou, com essa sessão com direito testativo da posição contratual no contrato, que a gente talvez pudesse criar um contrato que virasse título de crédito e circulasse. Era a importação do direito português e todo mundo apostou nesse contrato com pessoa declarar. Alguém aqui já viu um contrato com pessoa declarar? Não. Eu nem ouvi a resposta, eu sei que não. A gente agora, no Código de Processo Civil de 2015, criou a possibilidade de uma antecipação dos efeitos da tutela de mérito em caráter antecedente. Você primeiro pede, depois apresenta inicial. Vocês já fizeram isso? Provavelmente não. Em caráter antecedente, não é antecipação dos efeitos da tutela de mérito, por simples não. A antecipação acontece em 10 entre 10 pedidos. Depois que inventaram a antecipação, então, ninguém nunca mais não pediu uma antecipação dos efeitos da tutela, só por esquecimento. Né? E quando o advogado esquece, apanha. É isso. Então, eu estou falando aquela em caráter antecedente. Era uma experiência. Se der certo, o que a França, a Espanha, a Itália perceberam? Às vezes a pessoa se defende só, tinha o direito de se defender. Porque se já implementou aquilo que ela sabe que tinha que implementar ao final, que ela sabe que é errado, ela deixa de fazer. Obrigado por isso, não, está levando mesmo. Deixa para lá. É isso. Está para ouvir? Ficou melhor? Está melhor aí? Está melhor. Então, o direito, às vezes, regula sem saber o que vai acontecer. E foi o que aconteceu. O legislador, então, previu essa regra de transição, a partir do terceiro, dizendo assim: olha, você que implementou as condições da terra um dia antes de entrar em vigor da lei, em março de 1999, você vai contar 80%, mas não da vida toda. Vai contar 80% até julho de 94. Isso é bom para você. Isso é legal. Mas o direito, a vida superior, às vezes, superior. E algumas pessoas perceberam que elas tinham contribuições maiores antes de julho de 94. Então, não disseram assim, não, mas aí, no caso, não é bom, não. Porque se eu ganhasse 10 mil e passei a ganhar 4 mil, depois de 94, eu estou contando aquele 10 mil que eu ganhei, mesmo sendo um pouquinho, são 80 maiores, perdendo. É isso. Aí tem um problema adicional. Quem ganhava qualquer coisa que ganhasse antes de 94 não ganhava em real. Então eu preciso converter o real para perceber se aquilo que eu ganhava, se o real, a real do valor, se aquilo que eu ganhava é em real melhor para mim ou não. Aqui a gente já começou a estabelecer qual é o nosso problema, então talvez vocês tenham me chamado para falar aqui hoje. Quem pode pedir e quem deve pedir? Primeira questão. Se você se filiou depois de 99, você não tem direito. Se você se filiou antes de 99, mas não tem nenhuma contribuição antes de 94, você não tem direito. Vou voltar à pergunta inicial. O que o Supremo decidiu? Decidiu que, se você, tal como previsto na lei, implementou as condições até 99, mas tinha contribuições anteriores a 94, você pode não ficar na regra de transição. Você descobriu que ela não é boa para você. Você pode optar pela regra definitiva, que em princípio parecia ruim, mas que a gente descobriu que não é ruim assim.
judiciário tirasse esse ou não. Mas o que você está falando com essa linguagem? Parece abstrato. Você tem que ter interesse de agir, que é uma das condições que a gente vai exercício de mediação. Então, se você não comprovar, no mínimo, que tem contribuições antes de 94, você não tem as condições de exercício de mediação, de interpretação e de contribuir. É nosso amigo até hoje, fala do nosso coração. Não tem como ter o seu examinar. Você precisa minimamente demonstrar com cálculos seus que essas contribuições antes de 94, em princípio, melhoram a sua situação. E se elas piorarem a sua situação, e elas podem piorar a situação, o chão passa, porque vai ficar uma situação pior do que estava. Mas se você tem interesse revelado, porque você está na situação que vai ficar melhor, e eventualmente ficaria até pior. Fez sentido? É preciso que essa aposentadoria tenha sido definida certamente em 10 anos. Senão, você tem direito de revisão, isso vocês são acostumados. E se eu conseguir a revisão, eu tenho direito aos atrasados? Tenho. Talvez pensando em 5 anos. Mas isso também está todo mundo já acostumado. Fez sentido? Então, esse é o panorama geral. Há uma discussão mais recente, eu ainda não me pensei em relação a essa discussão, porque isso não é o que eu acho, eu não sei qual é a discussão. Porque verdadeiramente eu ainda não disse nada, então eu não posso dizer esse tal é o que mais Desculpa, eu me empolgo. Se há ou não uma possibilidade de antecipação dela, por exemplo, dela de evidência, então a gente tem que superior fixada e eventualmente eu teria como comprovar que tem contribuições antes de 94. Mas aqui no pessoal eu não tenho como comprovar, eu tenho como supor que ela precisa anteriormente. Depois eu posso comprovar em juízo. Então eu tenho uma discussão probatória necessária. O que é a tutela de evidência em última análise? Ela é o estraiamento do raciocínio de mandado de segurança em questões de direito fora das questões usuais de mandado de segurança. Então, Paulo Bastos, eu mencionei esse nome quando eu agora tive eu peço imensas desculpas de ser cumprimentado todo mundo nominalmente. Pessoal lá no fundo está conseguindo ouvir? Agora sim. Aí tem que repetir tudo de novo. Então eu talvez, não sei ainda, talvez eu tenha uma tutela de evidência para a revisão, sem saber de modo líquido quanto eu preciso. Talvez eu não tenha. Ainda não pensei sobre isso, estou pensando, estou mostrando o que eu estou pensando. Pode ser até que quem pediu, isso já foi pedido, fez até aí. Aí vai pensar assim, bom, pelo menos ele está pensando. Pensando mesmo, artesanalmente. Mas isso tudo para dizer que me parece, com relação aos clientes assistidos que procuram o senhor, que a primeira providência é fazer essa limpeza, sabe? A tese limita em 99 pena constitucional 103. Tem gente pedindo uma aposentadoria definida em 2015. Mudando deve ser mudado, muitos dos senhores não acompanharam isso, os estudos passionais de academia de poupança. Isso aconteceu ali em 2010, mais ou menos. A Justiça Federal deu 8 milhões de ações, uma semana para outra. E as pessoas pediam para saber se tinham depósitos em 94. Não dá, aí realmente não dá, assim, é o limite. Então, por que o cliente que procura, ele tem que dizer? Não, tem certeza absoluta que eu contribuí mais do que eu contribuía depois. Porque depois que ele tiver essa certeza, ele ainda vai ter que converter para o real para saber se é mais mesmo. E aí ele vai comprovar, e disso eu não tenho dúvida, eu estou pensando sobre a tutela de evidência, mas disso eu não tenho dúvida, ele vai comprovar interesse. Qual é o interesse? Tem interesse do judiciário rever, porque a gente já sabe de antemão que administrativamente o INSS não vai rever.
revisão judicial. Na revisão judicial, quem concede, isso é uma questão interessante do processo civil, que às vezes confunde um pouco as pessoas. Quem concede é o juiz, não é o INSS. O juiz não manda constituir, ele concede. É uma revisão judicial de atos legislativos e petitórios. Então, para que o juiz ele conceda, ele precisa tomar como comprovado que havia contribuição, ela é maior, traz benefícios para as pessoas. A angústia da doutora Daniele, que eu acho muito importante. Aí, houve, a Corte decidiu, e nós já sabemos que a jurisprudência do Supremo é clara, tranquila, no sentido de que decidido pelo Supremo, e publicizada a decisão, no sentido de que ela é decidida publicamente, não é necessário aguardar trânsito em julgado, porque a decisão do Supremo, especialmente os recursos repetitivos, e esse é essa é uma decisão precedente. Vou fazer 2 anotações sobre isso daqui a pouquinho, que me ocorreram agora, em recursos repetitivos. Então, a mera oposição de embargo de declaração pelo INSS, que era o recorrente do recurso, digamos assim, 1.127, 1977, do Distrito Federal, a mera oposição não obsta o exame judicial dessa questão. E há uma nota curiosa que o próprio ministro Alexandre de Moraes, em petição apresentada pela autarquia previdenciária, disse que não havia nenhum fundamento para suspender os processos em que isso era decidido, porque o Supremo já havia decidido. O fundamento da autarquia é que talvez ela não tivesse tempo de implementar e numa linguagem elegante desse fundo judicial, ele disse que não é problema meu. Ou seja, implemente, porque o Supremo já decidiu e ele vai se negar a produção perfeita na decisão do Supremo, porque, não sei ainda como fazer, não estava esperando ter visto, tinha que esperar vencer também. Então, acho que isso é uma questão importante. Eu gostaria de fazer essa anotação, porque eu ouço essa anotação e ela me incomoda um pouco. Isso é decidido no recurso extraordinário. Recurso extraordinário é um modo de difuso de funcionalidade do processo objetivo. Pessoas verdadeiras, não no processo objetivo, eles têm uma ideia do que os legitimados consultam normalmente do Tribunal Nacional para saber se aquilo é efetivamente compatível ou não com a Constituição. Para que o Supremo examine qualquer recurso extraordinário, qualquer um, é necessária a repetição geral. Ela é antiga condição de relevância. Então, a repetição geral é pressuposto universal. Não é ela que faz controlar. O fato de ter ou não repetição geral faz com que o Supremo examine ou não a questão. Se não tiver, ele não examina. Se tiver, ele examina. Isso por si só faz ou cria a vinculação? Não. O que cria a vinculação? Quando esse exame se dá no sistema dos repetitivos. Mas qual é a diferença da repetição geral do sistema dos repetitivos? A repetição geral tem que comprovar para que o Supremo examine. Ele pode examinar o meu, e ele pode examinar 350 que dizem a mesma coisa. Quando ele examina o meu, é muito igual. Quando ele examina 350 que dizem a mesma coisa, é um repetitivo. Quando ele decide um repetitivo, vincula automaticamente. 1927 para o processo civil. Quando ele examina o meu, em tese, só vincularia por uma decisão do Supremo. Ele acha que deve vincular, mas não há no sistema normativo um comando de vinculação. É claro que há aquela discussão sobre a mutação constitucional que se tem para 52 e toda decisão do Supremo deve vincular, e isso é um outro fundamento. Mas é só porque, por vezes, é importante a gente arrumar o pensamento. Não tem repetição geral. Qual é o extraordinário de repetição geral? Se não tem repetição geral, ele não é examinado. E foi isso que aconteceu lá. Era um sistema repetitivo, por conta de ser um sistema repetitivo, já se vinculou. Por que isso é importante trazer? Porque isso é o fundamento do ministro Alexandre de Moraes para dizer, sanando aqui a angústia da doutora Daniele, é o fundamento para dizer que já estão vinculados, os juízes já vão decidir assim, eu não preciso esperar mais nada. Faz sentido? Então, acho por hora que essas são as contribuições que eu podia trazer, mas evidentemente fico à vontade para questões em tese, não questões concretas. Mas vou ressaltar, antes de encerrar, para não tomar mais tempo em cima da tarde e do trabalhado, que o importante mesmo, para além da decadência de 10 anos,
frustrado em saber que são vários anos atrasados, judicialmente, mas só em 5 anos. É saber se o seu cliente se enquadra nessa situação. Se ele se filiou até 99, ou se ele se filiou até 99, ele tem direito à regra de transição, que é a do livro 94. Ele pode optar, não quero, isso para mim não é bom, mas para ele optar, ele também tem que ter contribuição antes de 94. Precisa estar em tudo. Quem entrou depois de 99? É uma regra definitiva, porque depois de 99 não é transição, é definitivo. Definitivo? E a emenda 103 consolidou como definitivo a regra definitiva. Ok? Então, gente, nós vamos abrir para perguntas, tá? Eu vou passar. Doutora Daniela já tem 3 perguntas. O Alciplay faz um favor para mim. Tem outro microfone sem fio. Aí eu vou abrir, pedindo que os colegas forem fazendo a pergunta, você dá um suporte a gente. Fala, doutora Daniela. Quero agradecer, Excelência, pela palestra, bem esclarecedora, muito obrigada. E eu trouxe aqui 3 perguntas a princípio, que eu retirei do grupo dos advogados, e a primeira seria o seguinte: se o advogado entrar sem os cálculos, né, e for para o contador judicial, e esse cálculo der um valor menor na aposentadoria, se vai existir essa opção, se o advogado pode desistir, né, mesmo com cálculo negativo, ou o INSS pode depois querer, isso é pergunta que eu vou fazer, pode querer depois diminuir o valor do... É uma questão de reformar-se em pé, de uma questão de existência para fazer. Se depois dos cálculos da parte quiser desistir, a existência normal. Mas qual é o efeito prático? Melhor benefício, ou até poderia se pensar uma condição de legitimação superveniente, não legítima, superveniente. Esse é o primeiro ponto. Agora, e aí eu vou puxar essa pergunta para falar sobre outra coisa. Quando isso chegar lá na Justiça Federal, isso vai passar pelo judicial, depende. Mas o contador judicial não se secretariará a vigilância. Então, não é para que as pessoas levem as questões judiciais, afinal, porque na verdade não vai ter e ela realmente tem fundamento. E essa experiência nós já temos situacionários. Temos situacionários que as pessoas dizem: eu acho que eu tinha uma conta na caixa nessa época. Eu acho que eu tinha, sim, tinha. Foi minha avó que abriu. Ah, mas então, sei, mas tinha. Alguém falou, meu tio falou uma vez. Já passou por isso. Então é assim, olha, aqui eu tenho comprovação da minha contribuição em 92 de tantos bilhões de cruzeiros reais. Então, convertendo isso para real, isso dava 8 mil e depois eu passei a ganhar 1.500. Aí sim, claro, o contador vai lá e diz: olha, isso dava 8 mil, não. Isso na verdade dava 2.500. Você ganhava 3.500 ou 2.500, é uma coisa que você tem. Mas não, olha, não sei, acho. E a questão se resolve mesmo assim. Quer desistir?
E a outra pergunta é a seguinte, a aposentadoria que vem de decisão judicial, se a prescrição para entrar com o processo de revisão da vida toda, ela conta da DIB ou da DIP, da data do início do benefício ou a data do início do pagamento da prescrição. Os 10 anos, né? Isso, aí conta da coisa, a DIP foi em 2020 e a DIP, né, o pagamento dele só começou em 2022. Não em 2020, né? Então, um exemplo, vai lá atrás. Eu não pensei sobre isso, mas não faz diferença. Não, o que eu queria saber é assim, porque às vezes, por exemplo, a pessoa entrou administrativamente num ano, aí demorou a ação. Porque na verdade fica o objeto da ação será a revisão. Revisão, mas uma prescrição em relação. Do momento. Seria isso. Com o requerimento administrativo ou judicial, suspendeu o prazo na forma do artigo 4º do decreto. Então, eu acho que é esse ponto que ela... Isso, vencida a suspensão. Quando vencer a suspensão? Tem a data do início do benefício, mas ele começou só a receber naquela outra data. E a outra seria, qual o entendimento da aplicação da decadência nesse processo da revisão? A decadência são os 10 anos. Qual o entendimento em relação à decadência? Essa é a matéria. Ok, da minha parte que eu selecionei nos grupos foram essas 3. Boa noite, parabenizar aí a comissão, por trazer o nosso mestre Paulo César, foi muito rico. E tem assim muitas questões, né? Estamos estudando já há bastante tempo. E eu tenho visto alguma decisão que é o seguinte, decisão do juiz que diz, aceita julga procedente a ação e determina que o INSS revise o benefício utilizando os valores que estão no PNIS. E tem decisão que determina que o autor comprove que naquela época ele recebia aquele valor com documentos probatórios que não tem mais. Então essa é uma questão que fico sempre questionando, que é o seguinte, os valores que estão cadastrados no PNIS, via regra, a partir de janeiro de 82. Nós temos clientes que começaram a trabalhar em 72, 73. Então, o que é que ele tem? Ele tem a evolução histórica do salário que está lá na carteira profissional. Então, essa aí é a nossa fonte. E eu queria saber qual é o entendimento aqui, né, de vocês, como é que está sendo visto isso. Prova tarifada no direito. Eu provo, de qualquer modo, que convence o juiz que ele foi comprovado. Então, se eu não tenho o registro de quando se ganhava, eu tenho algumas soluções. Eu posso fazer uma aproximação, que seria um arbitramento, eu posso comprovar por mês que eu ganhava mais.
Mas não há uma solução padrão, e por isso que cada juiz faz de um jeito. Nem se pode impor uma solução padrão para ele ter ou não como comprovar. Mas a evolução está na carteira, não alterar o salário, alteração salarial. Isso aí seria válido. E se comprova que ele ganhava mais do que aparentemente ganhava, ou que o que ele ganhava era suficiente para, no cálculo total dos 80%, melhorar a renda dele, sim. Mas sobre isso está fazendo uma carteira de trabalho assinatura, há outros elementos que podem ser apresentados. Aí há uma questão interessante, para continuar, que nós temos essa questão sempre lá na vaga. A prova para o juiz, ela nunca é pensada. Isso é importante. Eu posso condenar uma pessoa por um crime não transigente sem poucos delitos. Que é o máximo do máximo da Então, a gente tem aí o caso do goleiro, cujo corpo da moça assassinada muito parecido para poder. É isso. Eventualmente, a lei tarifa a prova para o administrador. A prova tarifada para a administração, não para o juiz. Então, em revisão judicial, quando o juiz se convence, se for comprovado, ficou comprovado. Quem tem tarifação é o administrador. Vou dar 2 exemplos rápidos, um no previdenciário e um no direito internacional. No direito previdenciário, tem a atenção união estável à comprovação dos últimos 2 anos. Isso, uma prova contemporânea dos últimos 2 anos. Agora, não é para o juiz. Não, fica um pouco a hora. Pode precisar sim, vai ter comprovado. A união estável, isso é um ponto. E lá, na prova do direito estrangeiro, por exemplo, tem lá o código dos tamanhos, 411, que diz que se aparecer dados militantes naquele país, o juiz pode dizer que isso comprovou para ele e pode dizer que no ofício do consulado comprovou que direito existia e estava em vigor. Esses padrões eles servem para discussões em revisão na apelação. Então, como se a pessoa fosse recorrer, se dizer assim, olha, o juiz não aceitou isso, prove isso. Esse é o motivo. Ainda respondendo a pergunta da senhora, é justamente isso. Se tem isso ocorreu aqui. Se eu tenho uma carteira de trabalho, se eu tenho, eu vou aprender. Boa noite à comissão e a todos os presentes. Tem ocorrido alguns temos acompanhado algumas decisões que o juiz julga extinto o processo sem julgamento do mérito, botando como prejudicial a ausência de provocação ao INSS. Né? Acredito que seja interesse em que agir. Qual é o entendimento do senhor nesses casos? Essa divisão ela é uma divisão judicial. Não será uma divisão. Mas é claro que o juiz pode considerar que precisa provocar o INSS, não interesse da gente. Porque a provocação ao INSS concretiza a ideia de pretensão resistida. O interesse foi dado uma pretensão resistida. Se o INSS não resistiu à pretensão de revisão, o juiz pode entender com tranquilidade que não há interesse da gente. Mas ele pode achar que, como de antemão não sabe que o INSS resistirá a essa pretensão, vai direto à revisão judicial. Boa noite, Excelência. Boa noite à comissão. Boa noite a todos. Excelência, a pergunta é no sentido de o segurado tem contribuições antes de 1994 e também tem tempo especial. Esse tempo, essas contribuições antes de 94 foram períodos especiais. Ele estava trabalhando ali em condições nocivas. Na revisão da vida toda, pode-se fazer um pedido tanto da revisão como também da conversão
desses períodos? Qual é o entendimento de Vossa Excelência? Os meus entendimentos, eu estou com muita tranquilidade, porque eu nem pensei nisso. E se já tivesse pensado, não diria qual era o entendimento, não. Mas, de todo modo, podemos refletir juntos. A revisão é só do que poderia ter sido e não foi. Se um elemento, uma circunstância, que é a avaliações especiais, altera o benefício, pode ser pensado para saber quanto teria ganhado efetivamente se ganhou. Eu não posso revisar no sentido de dizer, ele devia ter ganhado, não ganhou. Ele ganhou porque alterou, aí eu posso identificar agora, nessa época, não era um trabalho comum, não. Um trabalho especiais, isso pode ser até um elemento de computação que melhora a situação dele. Mas eu não vou rediscutir se naquela época tinha ou não tinha direito. Em princípio. No meu INSS, já tem algum tempo, está incluso lá o pedido da revisão da vida toda. Então, eu não sei, aí fica a pergunta, porque eu estou com uma situação agora do cliente, que ele quer fazer revisão, tem direito. Aí eu falei, bem, eu vou entrar na revisão administrativa, porque no rol de serviços disponibilizados está lá a revisão da vida toda agora. Isso é uma boa questão que leva a pensar muito mais. Qual é o trabalho do advogado? Resolver o problema do seu cliente. Inicialmente, ou efetivamente, me parece que faz a menor diferença. Ele vai precificar o seu trabalho, cobrar tanto para conseguir sua revisão, seu benefício, ou importa comum no sentido de ser administrativo social. Eu não sabia que tinha no site. Se tem no site, o que eu acho que deve ser feito? Por todos os motivos que pode conseguir administrativamente, eu posso conseguir a pretensão resistida que haveria na custa do colega que estão podendo. Doutor Paulo Luciano, vou aproveitar o gancho, da colega. Não, com a casa cheia, nós sabemos que as perguntas, a melhor toda aqui, né? Vou passar, pode deixar. Vou aproveitar o gancho, primeiro para fazer uma crítica a esse prévio requerimento administrativo, que ele foi julgado em uma época em que o INSS funcionava, e que hoje o INSS não funciona, e não é à toa que a Justiça do Trabalho está recebendo tantos processos previdenciários, e essa casa está cheia hoje, porque o INSS, de um tempo para cá, ele não está mais cumprindo com aqueles prazos que ele deveria cumprir. Então, eu tenho uma crítica a esse prazo de requerimento administrativo, e aproveitando o gancho da colega, caso o segurado ele venha fazer esse requerimento administrativo hoje na revisão da vida toda, se isso interromperia, suspenderia o prazo decadencial ali, o prazo constitucional do artigo 103. Vamos pensar. Decadencial. Eu quero me atrever a dizer assim de pronto, como coisa pronta, uma coisa sobre a qual eu refleti. É aquele tipo de questão que muito provavelmente o bom advogado dará para o juiz. Há uma injustiça que é feita dos advogados, quando se diz assim, o STJ construiu uma tese no hospital, o Supremo construiu uma tese, não, quem construiu foi o advogado, o STJ só acolheu. Eu fico disposto a acolher uma tese bem construída se ela me aparecer no momento, mas eu realmente não vou me arriscar. Uma coisa relevante. Para todos nós pensarmos aqui e também passar um pouco da vivência do advogado para o nobre juiz,
Essa semana, por conta de uma decisão do nosso magistrado, lá do magistrado, eu fui fazer um requerimento prévio de um auxílio acidente. E não tem mais no serviço da INSS. Você tem que pegar a petição física e levar lá na agência para fazer o auxílio acidente. E os magistrados, alguns magistrados, que é o doutor, ainda pedem esse prévio requerimento do auxílio acidente. Entendeu? É só para enriquecer um pouco de... Se me permite, também há uma questão interessante de interlocução da justiça com os advogados. É um pouco aquilo que eu disse da minha colega que tinha sido procuradora. Às vezes basta que alguém vá lá e diga assim, olha, eu estou aqui, e não vendo no site, tem que fazer uma petição e levar meio-dia, não sei o quê. Às vezes simplesmente não pensa nisso. Eu assinava prazos de 2 dias. Quando a minha colega disse que não dava tempo nem de levar o processo até a mesa do procurador, eu passei a assinar prazo de 20. Tudo bem, começou a funcionar. Esse tipo de argumento. Isso é mais uma coisa a ser pensada hoje diante da tecnologia, porque a Fazenda Pública ali, ela tem cerca de 10 dias para abrir a correspondência. Então, se antes demorava 10 dias para fazer a correspondência, hoje leva 10 dias só para abrir a correspondência. Depois disso, mais 30 dias úteis. Então, a gente vai construindo aí um trabalho, um novo posicionamento. Muito obrigada, Excelência. Quero agradecer imensamente, mais uma vez, enriquecedora a palestra. E quero dizer... Mais alguém para fazer pergunta? E queria dizer que a nossa Comissão de Direito Previdenciário vamos fazer 2 cursos, agora ainda nesse semestre, no segundo semestre, que é de revisão da vida toda, né? E até de cálculos também, que tem muitos advogados pedindo, né? Como que faz os cálculos da revisão da vida toda, vamos ter. E também de previdência complementar, que também é muito importante, né? Que abre um leque para advogar em outro, não só na previdência pública, mas também na complementar. E aí agora nós também vamos fazer um sorteio. Aí agora não sei como podemos fazer. O doutor Paulo César pode falar o número de um. Eu tenho um colega lá na Justiça do Estado de São Paulo que trabalhou, na verdade ele substituiu lá no gabinete político do Roberto Barroso, quando eu deixei o Supremo, e ele é uma professora, juiz do nosso Estado de São Paulo, é professor da UNB, professor efetivo, acadêmico relevante, grupo citado na própria justiça do Supremo. Ele acabou de escrever um curso. Ele escreveu um curso volume único de direito civil e me pediu a gentileza de oferecer um livro para professores de civil que eu conhecesse. Eu trouxe aqui para esse evento, para que a OAB fizesse chegar na cidade desses professores de direito civil e queria sortear para quem tivesse aqui, tivesse interesse. A colega ali, que foi minha aluna na faculdade de direito, então fez assim, até a vontade de não toma, mas vai ser um sorteio. De 1 a 107. 88. Foi embora. Ainda? Não, eu vou pedir a vocês quando assinarem, eu vou botar a letra mais legítima. Não botei nenhum da OAB, não. Mas me parece que é João Paulo. Aê! A gente tem feito uns sorteios aqui na mão. E às vezes a gente se é surpreendido por assinatura. Então, ela se pode
Se puder botar o nome legítimo na frente, botar o nome legítimo depois assinar é melhor na hora do sorteio. Gente, eu quero agradecer a presença, dizer a vocês que a palestra foi para a gente dar um start, né, sobre o curso de Direito Previdenciário, que a comissão, um seminário, um curso, né, nós vamos decidir um curso de Direito Previdenciário que a doutora Daniele está querendo organizar. E contamos, inclusive, com o doutor Paulo nesse curso. E aí, o nosso diretor de jornal do Parque Reais, ele precisa que vocês atualizem o e-mail de vocês aqui na casa. Nós temos mandado enviar e-mail, tem muito e-mail retornando. Às vezes mandam e-mail, né, e não comunica a gente. É importante para que a gente possa comunicar. Nós fizemos um seminário aqui também, Renal, na sexta-feira, deu 80 ou 90 pessoas, mas a gente teve muito e-mail que retornou e depois pararam ali no gol. Presidente, rapaz, não mandando e-mail, eu não recebi. Então, se puderem fazer contato com a casa e atualizar o e-mail, a gente agradece. Então, logo seja formatado o curso, nós vamos enviar e-mail para todo mundo. Agora, quer falar? Só para esclarecer que o diretor tesoureiro quer que atualize o e-mail, não é para mandar cobrança, não. É só para que a gente... É só para que a gente consiga passar para vocês esses eventos. A gente tem mandado uma aula direta para todo mundo, a gente tem tentado melhorar a nossa comunicação, mas a gente precisa que os colegas nos ajudem em determinadas situações, como, por exemplo, se puderem seguir as nossas redes sociais, é o OAB Campus no Instagram e o OAB Campus no Facebook, e atualizar os cadastros aqui na casa para que a gente possa enviar por e-mail as comunicações dos eventos. Não é para mandar cobrança não, tá bom, gente? No mais, obrigado. Gostaria de agradecer a atenção de todos até essa hora. Tem sido um prazer estar aqui, sempre um prazer rever os alunos. Estou sempre à disposição. Já deixou o convite da Daniele, sempre acolhida da UAB do campus. Quero agradecer também a presença do presidente da UAB São Fidel, doutor Mauro Barros, doutor Eduardo, Daniele, o doutor Paulo, que se prontificou estar aqui com a gente, vai voltar e participar com a gente do curso. Agradecer a presença de todos vocês e aqueles que estão nos assistindo no Instagram, vários colegas do município de São Francisco, São João da Barra, Cardoso, acho que de São Fidélis também, mandaram mensagem que também queriam assistir online. E um colega até que viajou hoje, foi para a Bahia, tirou uns dias com família aí, falou: Felipe, eu vou estar lá da Bahia assistindo. Então aí um abraço para todos.